Esse aqui é o nosso trabalho de biologia. A gente, a gente vai fazer sobre as questões que a professora selecionou para a gente, né? A gente vai julgar em verdadeiras e falsas, né? Em algumas tem somatória, enfim. E a gente vai justificar também, né? O grupo é formado por mim e pelo Davi, né? Podemos começar. Vamos começar aqui pela questão 49 da Universidade Estadual do Ceará, que é: considere os eventos abaixo que podem ocorrer na mitose ou na meiose. Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados, tópico 1. Tópico 2 é o alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. Tópico 3 é a permutação de segmentos entre os cromossomos homólogos. E o tópico 4 é a divisão dos centrômeros, resultando na separação das cromátides irmãs. No processo de multiplicação celular, para a separação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão contidos somente em alternativa A, B, C e D. Vamos começar, então. Começando, então, pelo enunciado, né? Tá aqui. Processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa. Mitose. Isso, já fechou. Então, isso. Então é equitativa. Então agora vamos ver quais deles que são relacionados à mitose, né? Vamos para o primeiro ali. Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Emparelhamento dos homólogos aí não é mitose, né? Aí é meiose já, né? Porque mitose Uhum. é cromátides de irmãs. Então já marca Então, o primeiro, a 1 já está errada. marca de vermelho. E aí já Então, marca. errado já dá para eliminar A, já dá para eliminar D. Fechou. Tá, agora a segunda. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial. Aí tá certo. É meio que, é placa É. equatorial, né? Mas acho que o plano equatorial tá certo também. Usou meio que um sinônimo ali, né? Então a 2 deixa aí. Se quiser botar de verde, não sei se- 3. Permutação de segmentos entre cromossomos homólogos. a três permutação é a mesma coisa que crossing over, né? Permutação, esses nomes assim, é tudo crossing over. Crossing over não é mitose, crossing over é meiose também. Então, essa daqui já desconsidera. Hum. Então, Ah, desconsiderando a C, só com essa a gente já tem a resposta. Agora só vamos ver a última para para divisão ter dos certeza. centrômeros, resultando da separação dos cromátidos irmãs. Isso aí tá certo também. Certíssima. Então, gabarito, alternativa B, 2 e 4. Deixa eu falar. Fechou? E a real é que o 2 e 4 tipo assim, é mitose, mas também é meiose 2, né? Só que meiose 2 é quase praticamente mitose. Mas, assim, as outras são só meiose um. Aí essa daí Sim. tem a ver com mitose, então tem certo, né? Então, fechou. Vamos para a próxima. Bora. Segunda questão. Durante o desenvolvimento embrionário, na maioria das espécies animais, no estágio da gástrula, os blastômeros reorganizam-se em três conjuntos de células: ectoderma, mesoderma e endoderma. Quanto a esses conjuntos celulares, também chamados de folhetos germinativos, analisa as afirmações a seguir. Vamos para o número 1. Ectoderma é o folheto mais externo que reveste o embrião, origina a epiderme, camada mais externa da pele, e estruturas associadas a ela, pelos, unhas, glândulas sebáceas, etc. Está presente em todos os seus animais. Ó, primeiro, o ectoderma é o folheto mais externo, reveste, origina a epiderme, certo também. Estruturas associadas, né? É a epiderme e os associados, então tá certo também. E está presente em todos os seus animais, aí já tá errado. Aí, porque nem todos, né? Ela já possui um erro aí que os poríferos eles não apresentam folhetos nenhum, né? Então, se eu não me engano, o que tem diblástico, triblástico, e daí o porífero é ablástico, se eu não me engano. Uhum. Então, aí já corta a primeira, É, faz a marcaçãozinha em vermelho na um, que daí a 1 tá errada. 2. Bora. 2. O mesoderma se localiza entre o
ectoderma e o endoderma e origina, entre outros, músculos, ossos, sistema cardiovascular, sistema nervoso. Está presente em todos os filos animais, com exceção do filo porífera e quinidário. O mesoderma não faz o sistema nervoso. Quem faz é o ectoderma, né? Então, essa daí também está errado. O resto está até certo, que o porífero não tem mesmo, quinidário, se eu não me engano. Esse aqui está presente em todos, está certo, não tá? Está presente em todos os filos animais, com exceção dos filos porífera e quinidário, não? Sim, porque os cnidários, não sei como é que chama, mas os quinidários, eles são, acho que é diblásticos, e daí só tem o ecto e o endo, se eu não me engano. Mas O que pega essa questão mesmo aqui é o sistema nervoso, né? que daí o sistema nervoso não tem nem o que falar. O sistema nervoso é ectodermo, fechou. Já tira as que tem um e dois, porque daí meio que a gente já tem a resposta agora, né? Mas daí tem que ler a três. Tururu, tururu. Dois está errado. Não, também. Sobrando só a três, né? Mas vai conferir, né? O perigo, né? Às vezes, vai. O endodermo é o folheto germinativo mais interno, delimita a cavidade do arquêtero, que é o buraco lá. Forma as estruturas glandulares associadas à digestão, como glândulas salivares, pâncreas e fígado. É encontrado em todos os fios animais, com exceção do porífero. Ah, essa daí, perfeito. Certo, né? Certíssimo. Daí tem até o negócio do porífero, que daí a gente falou antes, né? Porque tipo, no caso, porífero não tem blastos, não tem os... Sim, não possui. Fechou. Próxima questão. Não, vai. Tá, agora a gente vai para a questão 3, que é no vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, que diz o seguinte: o desenvolvimento embrionário tem início com a primeira divisão mitótica do zigoto e pode ser dividido em três principais partes, que são segmentação, gastrulação e organogênese. Com relação a essas etapas do desenvolvimento embrionário, assinale o que for correto. Tá, fechou. Na fase de segmentação ou clivagem, tá certo já. Células resultantes da divisão dos zigotos são chamadas blastômeros, certo? Nessa fase, as divisões celulares são rápidas, sim, e logo o embrião é um aglomerado compacto de dezenas de células denominada mórula. A mórula é a primeira, né? Eu não sei o que eu faria se tivesse denominada blástula ou gástula, mas para mim tá certo essa daí. Para mim tá certo, que é a segmentação clivagem, que é aquelas divisões, né? Que daí Uhum. vai formando. E a primeira fase é a mórula, né? Que é um aglomerado de células. E as células ali são chamadas assim. Para mim esse daí tá certo. Certíssimo. Eu acho que tá Certíssimo. certo. Aí tá. Número 2. Gastrulação é um processo em que as células embrionárias sofrem um profundo rearranjo. Qual? Gastrulação. Originando uma estrutura totalmente remodelada, a gástrula, certo? E um plano corporal do futuro animal é definido. É gastrulação que faz a gástrula, né? É meio óbvio essa daí. Plano Autoexplicativo. corporal. É. E aí o plano corporal do futuro animal é definido. A gástrula é a penúltima, né? A última é a neurulação. E então tá certo, né? Porque a neurulação é meio que faz que agora eu não tô lembrando, não sei se é plano neural, placa neural, mas quanto ao plano corporal futuro do animal, é gástrula mesmo. Então a 2 também Uhum. tá certo, né? Também acha? Digamos que sim, né? Então tá. Agora é Quatro. 4. Durante a gastrulação, a migração das células para dentro do embrião faz com que o blastocele desapareça, enquanto uma nova cavidade cheia de líquido é formada, o arquêntero e o gastrocele. Cele, isso aí eu peguei, eu não sei se é grego, latim, o quê, mas pelos contextos, para mim, cele significa buraco, né? Então, gastrocele, o buraco da gastro, sei lá, blastocele, o buraco de blastos, ou buraco do blasto.
E o celoma também, que é um buraco. Então, enfim, sair da questão. Calma aí. Durante a gastação, a migração de células, certo? Enquanto a nova cavidade cheia de líquido é formada, vai que entra o gasto, tá? Essa, a 4 também, perfeito, tá certo. O cara quando sabe muito, né? Mas vai, 4, coloca aí. 1 mais 2, mais 4. Agora vamos para 8. 8. Pelo que eu pesquisei, a SELE significa um tumor, um buraco. Ah, É o que tu então. falou mesmo. Ah, então. Eu sei. Eu não sei se é grego ou latim, mas eu tô aprendendo. Né? Igual, acho que Lise. Daí depois a gente pesquisa. Lise, eu acho que é explosão, ou alguma coisa assim. É, elemento que forma tumores, buraco. Tá. Entre os animais Do grego, Kelly. do grego. Ah, então tá certo. Ah, Eu queria tá aprender certo. grego. Vamos para outro. Agora. Entre os animais do grupo Craniata, durante a gástula, os blastômeros se diferenciam em três conjuntos de células, denominadas ectoderma, mesoderma e endoderma. Graniata é uma palavra difícil, né? Craniata, eu nunca pesquisei o que é craniata. Tá, E aí? pera aí. É, são todos animais com crânio, que este seja de tecido ósseo ou cartiloso. Pertencem a esse grupo todos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vertebrados aí, né? Ah, Aham. então tá certo, né? Que é aqui, ó, entre os animais do grupo familiar, durante a gástula, os blastômeros se diferenciam em três grupos de células, e daí tá ali, faz aquelas dobrinhas, tal, e daí vira a ectoderma, que é a externa, a mesoderma, que é os negocinhos ali, e a endoderma, que é mais interna ali. É, Então, talvez a 8 aí mais difícil seria interpretar na hora o craniata, né? então, Que se não é uma palavra colocasse, que a sei gente lá, tá aham, se, muito de colo- ouvir, assim, né? se Acostumado a colocasse ouvir. outro grupo, aí eu não sei. É porque também, tipo assim, craniata, eu ia pensar assim, os que tem crânio. Aí talvez eu fosse de certo também. Que acho que É, é que isso, né? craniata leva a lembrar o crânio, né? É, Automaticamente. mas Mas daí se fosse outro que eu não entendo, aí eu não ia saber se eu ia acertar isso daí, mas enfim. A 8 está correta também. Então, 16. agora vamos para a última. Tá muito certo, parece que tá errado. Uhum. O mesodermo localizado ao longo do dorso do embrião, dos lados do tubo nervoso e da notocorda, informação, chama-se epímero, ou mesodermo dorsal, e divide-se em blocos transversais denominados somitos. Ah, os somitos, os famosos somitos. Isso aí no finalzinho da aula, alguém, acho que foi a Duda Sagaz, ela perguntou, qual que é o nome desses negocinhos aí? Daí a pessoa falou assim, somitos, somitos. Então tá certinho mesmo. O mesoderma é as duas bolinhas ali, que daí a notocorda fica tipo aqui no meio. Não sei se dá para ver minha câmera. Tem Dá, dá. as Tá duas certo. bolinhas, aí aqui no meio é a notocorda. E daí chama-se epímero. Epímero eu não entendi, mas para mim tá. É que assim, vendo, epímero ou mesoderma dorsal, para mim tá certo. Divide-se em blocos, porque dorsal ali. E dando as somitos, para mim tá certo. Então fechou todas certas. 31. Essa daí é uma questão difícil de fazer, né? Tu botar numa somatória que todas estão certas. Eu Tipo não sei se assim, eu faria isso. os caras da universidade geralmente eles botam um monte de errado para tu, né? Mas Porque a gente não depois, tá acostumado a fazer muita somatória, mas até quando faz é difícil botar todas tão certas. sim, Então, essa fechou. daí, todas certas. 1, 2, 4, 8, 16, soma 31. E a questão 3 é a questão 3. Que loucura. Vamos. Próxima. Next one. Agora a gente vai para a questão número 8 da UFSC, né? Somatória, para variar.
que diz o seguinte: a figura abaixo mostra o corte transversal de um embrião e os anexos embrionários. Em relação à figura, é correto afirmar que Aí, vai. A seta 1 indica o principal local de produção da gonadotrofina coriônica, hormônio que, quando está presente na urina, é sinal inequívoco de gravidez. Tá, primeiro identificar aqui na figura, né? O que que é o 1, o que que é o 2, o que que é o 3. O 1 é O 1 é o saco vitelínico, se não me engano. o 2 a bolsa e o 3 a placenta. A alternativa 1 está incorreta devido que o principal local de produção é a placenta, certo? Ah, pra mim tá certo. Daí, no caso, a gonadotrofina lá, né, aí não seria produzida no saco vitelínico, né? Porque ele tá falando que a seta 1 indica o local de É, produção. sim. Aí seria na placenta, então. Daí seria ali no 3, né? Não no É. Daí, A2. pera, primeiro marca um ali de vermelhinho. A gente. Vermelhinho, então. Opa. A2. Quer ler? Eu leio que é melhor. A seta 2 indica a bolsa Só. amniótica, que tem por função hidratar e proteger o feto contra eventuais choques mecânicos. Correta, né? Tem a função de hidratar e proteger contra choques. Assim, eu lembro, agora tomara que eu não esteja errado falando isso, né? Mas eu lembro Ih, acho que foi no primeiro ano, que a bolsa amniótica, mas eu posso estar falando besteira, eu não vou falar, senão, porque vai pro vídeo, né? Enfim, vai. Próximo. então fechou. Ah, 4. A figura representa um embrião de mamífero. Sim, por apresentar a placenta está correta, né? Já ligando aqui na 8, né, que diz a mesma coisa, só que de uma ave, então, obviamente, se a 4 está certa, Foi a 8 vai cotação. estar errada, devido que a ave não apresenta, né, placenta. Deixa eu botar vermelho. A 16, a placenta indicada pela seta 3, tá certo, é responsável pela intensa troca de substâncias entre mãe e filho. Essa troca ocorre porque a passagem do sangue da mãe para o filho e vice-versa. É durante o desenvolvimento, é, essa troca ocorre pela difusão, ou seja, não ocorre essa troca de sangue entre a mãe e o filho. Então, a Aham. 16 está Então, incorreta. aí agora eu posso falar. E daí, Fala. primeiro ano do ensino médio, se eu não me engano, teve uma pergunta dessa, não sei se foi na prova, mas era se tinha esse negócio de. Na real, eu não sei se eu ouvi em algum lugar ou foi na sala, mas que, se a mãe fosse de um tipo sanguíneo e o filho de outro, podia acabar matando o filho, porque Aham, o tipo sanguíneo ia acabar matando o outro. entendi. Daí não acontece, porque não tem essa troca de sangue. E aí o máximo que poderia acontecer seria na hora do parto, se eu não me engano. Que daí teria essa questão, né? Aham. Tá, 32. A figura difere da representação de um embrião de répteis por possuir âmnion e córeo anexos inexistentes nesses animais. Os répteis, eles possuem esses dois elementos que ela citou, que a questão do 32 diz, porém não apresenta a placenta, né? Então, como a figura ali tem o número 3 ali, que é a placenta, então essa 32 está Ah, incorreta. Se não tivesse a figura, aí poderia, a figura difere. é, aham, aí poderia estar certo. Tinha o cara errar a conta, né? 2 mais 4, 7. Somatória da UFSC aí, né? 6. Pra variar. Daí já diferenciou, né? A outra não era osso, né? Mas daí já não é todas corretas, pelo menos. Então, fechou. Próxima Então é questão. isso. Próxima questão, agora, questão 11. Eu acho que é a quinta questão que a gente vai fazer. Cientistas buscam remédios no mar. É o título de uma reportagem sobre pesquisas que identificam moléculas com atividade farmacológica presentes em animais marinhos, como esponjas e assídias, contra agentes patogênicos causadores de tuberculose,
leishmaniose e candidíase. Os agentes patogênicos causadores das doenças citadas na reportagem são, respectivamente, bactérias, protozoários e fungos. Uma lula gigante foi capturada em Macaé, levada para Niterói. A lula pesa 130 quilos e mede aproximadamente 4 metros. A presença de uma medusa mortal levou à interrupção das filmagens de um longa-metragem na Austrália. E 3 cientistas do Museu Victoria, na Austrália, divulgaram hoje imagens da menor estrela do mar do mundo, que mede menos de 5 milímetros. Tá. Agrupe os filos aos quais pertencem os animais citados: esponjas, assídeas, lulas, medusas e estrelas do mar, de acordo com a presença de tecidos verdadeiros e o número de folhas germinativas. Caracterize cada grupo formado segundo o critério. No caso, o critério é os folhas germinativas e os tecidos verdadeiros, né? Isso. A esponja, ela pertence ao filo dos poríferos e não tem tecidos típicos. Então, por ela ser do filo dos poríferos, ela não vai ter folhetos germinativos. Qual que é o nome disso? É ablástico, né? Isso. Tá, Agora o outro ali. o próximo é assídeas, né? As assídeas, elas são do cordados, elas têm os tecidos germinativos e ela tem os três, né? Então, assídia, Plástica, né? triblástica daí, né? Daí tem os Isso. três. Lulas. As lulas, ela pertence ao filo dos moluscos, elas apresentam os tecidos verdadeiros, elas também são triblásticas. Medusas agora, elas são elas são quinidárias, né? Eles têm folhetos germinativos, né? Eles não são sem folhetos. E diferente dos outros ali, ela é de blástica, né? Cordado de plástico. Uhum. Cordado não, quinidário de plástico. Posso falar? Aham. As estrelas do mar, elas são do filo Echinodermus, elas possuem tecidos verdadeiros e elas são triblásticas também. É isso, né? Agora a B. A diferenciação dos folhetos germinativos no desenvolvimento embrionário permite a formação de uma cavidade do corpo, celoma, que folheto germinativo está diretamente relacionado com a formação do celoma e deu uma vantagem que a formação do celoma trouxe para os animais. Ali é mesoderme, né? A primeira pergunta ali, né? Do celoma, na formação do celoma. E a vantagem que o celoma deu. Que eu sei, eu acho que ele ajuda no transporte de substâncias, que é uma vantagem que ele dá para os animais. E o celoma, ele é um buraco, né? Uhum. Então, eu fiz umas pesquisinhas e daí o celoma, ele meio que ajuda, sabe? Tipo, elas têm mais espaço para se estruturar, né? Então, o celoma deu essa... Dá mais espaço, né? Para se organizar ali na estruturação. O celoma, ele é importante ao ponto de... Quer dizer, eu não sei se talvez isso seja um bom grau bom grau para definir a importância, mas daí o celoma, ele é importante, ele faz diferença, tanto que os animais, eles são diferenciados em celomados e acelomados. Eu não sei se faz tanta diferença, né? E ele pode funcionar também como uma espécie de esqueleto para os animais. Sim, sim. Daí tem esqueleto hidrostático, né? Daí hidrostático é líquido, assim, então... Essa questão é descrever, né? Não vamos escrever porque... Por favor, já né? falamos, né? Então é isso. Vamos para a próxima. Vantagens do vídeo. Agora a gente vai falar sobre a questão 13 da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, que diz o seguinte: sobre a histologia animal, assinale o que for correto. No início do desenvolvimento embrionário surgem os primeiros tecidos, os chamados folhetos embrionários, os quais, por diferenciação, dão origem a todos os tecidos do animal adulto. De certo sobre?
Disserte sobre a um no início do desenvolvimento embrionário são os primeiros tecidos, certo? Chamados folhas embrionários, que são ectoderme, mesoderme e endoderme, né? Ou, né, se quiser, mesoderme, isoderme, como mesentoderme, aí vai o que tu quiser. Os quais, por diferenciação, sim, dão origem a todos os tecidos do animal adulto. Geralmente, quando eles botam, tipo, dão origem a todos os tecidos, a todos os tecidos, geralmente tá errado, mas nesse daí tá certo. Aí, né? Sim. Um mais? Ah, tá. Parecia um A menos. todos deixa o cara pensando, né? Ficar É. muito generalizado. Mas aí, mas tá certo, tá certo. Isso aí tá Então, certo. fechou. 2. Os primeiros folhetos são ectoderme e a endoderme. O terceiro folheto é a mesoderme, que se forma entre os dois anteriores e cuja presença revela maior nível de complexidade do animal, que apresentará maior diversidade de tecidos quando o adulto. Tá certo também. O... Aí, assim, o terceiro folheto mesoderme forma entre os dois, sim, né? Aí, até o nome meso no meio, né? Aham. E cuja presença revela maior nível de complexidade do animal. Eu acho que com isso ele quis dizer, tipo assim, a mesoderme é a que mais forma coisas no animal, porque a ectoderme é a parte neural, né? E a epiderme. O, a endoderme é o tubo digestivo, tubo digestório, Sim. não sei, e mais os canais de respiração. Aham. E a mesoderme é todo o resto, né? Sim. Então, acho que foi isso que ele quis dizer com o maior nível de complexidade do animal. Então, para mim tá certo também. A 2 está correta, então. Deixa eu colocar aqui. Fechou. Tá. A 4. Os animais são classificados em diploblásticos quando só tem ectoderme e endoderme, e triploblásticos quando também apresenta a mesoderme. Essa para mim também tá certa. É diploblástico, é que a gente, acho que a gente aprendeu como diblásticos. É. Tanto que nas outras questões a gente fala de blásticos, a gente não fala de diploblásticos. Sim, então. E aí tá certo. Eu vou falar de blásticos. Que tem É mais ectoderme. simples, né? Então. Tem ectoderme e endoderme. E o triblástico é quando tem os três, né? Aham, Mesoderme. Acho que, se eu não me engano, a maioria dos animais é triblástico, né? Mas, sim. claro, tem alguns que não são. Enfim, pode ser certo também. Então a 4 está correta. A 8. A mesoderme pode ainda se diferenciar em dois folhetos, abrindo uma cavidade entre eles, denominada de celoma. No interior do celoma existe um líquido que funciona como um esqueleto hidrodástico. A gente já falou isso na outra questão, A gente do falou. somatório. Não, que não foi somatória, que foi aquela de escrever que a gente não. Ah, tá certo. Daí Que a gente pede para dar falou. vantagens do celoma. E daí quando falou assim, pode se diferenciar em dois folhetos, aí eu já meio que, putz, mas daí eu entendi, abrindo cavidade deles, daí quer dizer, porque a mesoderme, Cavidade, né? ela tem as duas, que são as duas bolinhas, né? Então Aham, são dois folhetos, né? Só que quando falou isso eu pensei assim, mesentoderme, mas aí era mesoderme, daí tá tudo certo, né? A 8 também tá certo. Corretíssima, corretíssima. 8, então. A 16. Nos vertebrados, a ectoderme dá origem à epiderme, ao sistema nervoso, à hipoderme e aos músculos. A endoderme forma um tubo digestivo, o sistema respiratório e as glândulas. A mesoderme origina os tecidos conjuntivos. Essa daí eu já parei de ler em músculos, porque no caso, a ectoderme forma, sim, a epiderme, sistema Aqui, então, nervoso, seria. hipoderme. Acho que hipoderme também não forma, se eu não me engano. Então, o músculo é ali E que já. daí já quebra. Ali Aham, quebra, 16 está errado. Graças a entendi. Deus não é mais uma com todas certas, né? Então, É. Então, fechou. A 1, a 15. 2, a 4 e a 8, 15. E a 16 está incorreta. Já parando aqui em músculo, né? É. Se eu não me engano, hipoderme também não. Mas aí, imagina se eu falo isso e tá certo. Então, já para aqui, tá errado, deu.
Então, Tá. 16, erradíssimo. Então, disserte sobre. Fechou. Próxima. Agora vamos para a última questão, graças a Deus, Tá da acabando. Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, a respeito do desenvolvimento embrionário, assinale que foi correto. Estamos fazendo a questão agora, né? Não deu tempo antes. A gente que fez aqui, vai. As divisões que ocorrem durante a segmentação denominam-se clivagens, e as células que se formam são chamadas mórulas. Na 1 ali, ele basicamente definiu um blastômeros, só que dele colocou mórulas, então está incorreta a número 1. Se tivesse, se tivesse aglomerado de células, aí ia estar certo, mas aí é só células. A 2. Deixa que eu leio. Na gastrulação, forma-se o blastóporo. Os animais em que o blastóporo dá origem ao ânus são chamados de protostômios, e os animais em que o blastóporo dá origem à boca são chamados de deuterostômios. Certo, Nessa sobre. parte, nessa parte aqui, os animais que os blastóporos dão origem ao ânus, então aqui está incorreta. Aqui no caso seria a boca e não ânus. Daí está boca, são chamados de prostotômios, e os animais em que o blastóporo dá origem à boca, só que daí aqui não é boca, é ânus, então praticamente é só se É só trocasse trocar, aqui, né? a alternativa estaria certa. Mas é Mas como não tá, então o macetezinho, e daí é meio mal, né? Só que é o macetezinho do deuterostômios, o ânus. Mas aí sim. é malzinho, né? Ah, mas a hora da prova pode ajudar, né? Na hora da prova, é que todo mundo faz isso, né? Tá, 4. Ao longo do desenvolvimento embrionário, as células passam por um processo de diferenciação celular em que alguns genes são ativados, passando a coordenar as funções celulares. Surgem dessa maneira os tipos celulares em que se organizam os tecidos. Isso daí tá correta, né? Tudo de acordo com o que deve ser. Tudo certíssimo? Bota ali o 4 mais. Or pintar de vez, né? Pra ficar clean. 4 mais. Próxima. De um modo geral, em praticamente todos os animais podem ser observadas 3 fases consecutivas de desenvolvimento embrionário: segmentação, gastrulação e neurulação. Aí o enunciado tá certo, só chegando aqui no finalzinho, né? Neurulação tá incorreto, não faz parte. No caso ali seria organogênese, né? É engraçado Então, o que porque, no destaca caso, nessa questão é isso aqui, ó. o finalzinho ali, né, neurulação, parece que a gente marcou ali De vermelho, né? de vermelho embaixo, né? Tipo assim, esse Aham. aqui tá. Mas é porque o negócio não reconheceu essa palavra, aí ficou ali. Viu que tá errado, né? É, o negócio sabia que esse daí não estava certo, ele já marcou pra gente, né? Então, esse daí já tá Então, errado. E organogênese agora, não neurulação. the last one, 16. Na organogênese, ocorre a diferenciação dos órgãos a partir dos folhetos embrionários formados logo após a gastrulação. Se logo após aí já com a entonação mais alta já entregou, né? É, porque A gastrulação não é formada logo após e sim durante, né? é tipo assim, é os detalhezinhos, né? Esse daí tá tudo certo. É no detalhe, né? Daí organizamos diferenciação, sim. Formatos logo após, não. Na real, não, tá certo, tá certo. É, Logo é após, aqui, né? Logo após. logo após, erradinho. Aí fechou aí, deu 4, 4. Então, esse aqui foi nosso trabalho sobre as questões selecionadas para a professora. Resolvemos, explicamos. E é isso. Alguma coisa para falar, Eric? Isso aí, não, só isso aí, terminamos. Feito. Terminamos, feito. Somatória
Deu de somatória. Cansamos. E é isso. Fechou. Falou.